Diz assim a palavra do Senhor. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão. E toda a congregação dos filhos de Israel no deserto para a Cádiz. Tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente emana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, de cidades fortes e muito grandes. Também adiminos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos da espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Tirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Senhor Deus, oramos a Ti, Pai, nesse momento, te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, Pai, pela oportunidade, Deus, que temos mais uma vez, nos reunimos, Senhor, como igreja, Pai. Obrigado, Deus, pela manifestação da Tua presença, que o Senhor também manifeste sobre os nossos corações a Tua palavra, que o Senhor nos alimente, nos fortaleça, nos sustente, renove, Senhor, as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, Deus, dentro da Tua palavra. Que o Senhor renove as nossas convicções em Ti, que o Senhor traga-nos a Tua luz, que o Senhor resplandeça sobre nós a Sua graça, que o Senhor nos mostre, Senhor, o Teu caminho, que possamos enxergar, Pai, diante das dificuldades, a Tua luz e a Tua volta, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto já é bem conhecido dos irmãos da igreja, né? A maioria conhece, mas a gente lê para que a gente consiga se localizar e ter noção do que aconteceu ali, né? Toda vez que a gente lê, né, a gente encontra novas, né, perguntas, né? Surgem, detalhes novos aparecem, né? Eu tinha lido aqui e há um tempo atrás eu tinha feito umas anotações e você vai grifando, né? Marcando, né, na sua vida, né? Eles que gostam de anotar, marcar, que a gente gosta de desenhar.
mandou me desenhar. Tem espaço na Bíblia dela para desenhar. E a gente lê, como a leitura de agora, novas coisas vão, né, surgindo aí nessa leitura. Todos conhecem a história, né, sobre Caleb e Josué, nesse episódio. A história de Israel, onde Moisés era o líder dos judeus, líder da comunidade israelita, e Moisés ele foi chamado por Deus para ser libertador desse povo. Esse povo estava no Egito, e o Senhor enviou Moisés, né, Arão junto com Moisés, e eles foram ali libertar o povo de Israel, levar a palavra do Senhor, trazer aquele povo do Egito e levá-lo a possuir uma promessa, uma terra, né? E esta terra era a terra que estava sendo agora espiada, né? Observada por aqueles espias, né? Por aqueles homens que foram separados, 12, né? Um de cada tribo foi separado para observar aquela terra. Então Moisés, né, reúne aqueles homens, os homens que ele julgou ser os mais preparados para essa missão, e envia aqueles homens para observarem aquela terra durante 40 dias, né? Como a gente leu. 40 dias eles estiveram observando aquela terra, olhando, né? Imagine você num lugar de um espia desse, e você vai e passa 40 dias ali, observando, né, cada detalhe, observando as coisas que lhe chamam a atenção. Olha, como ele disse, o fruto da terra é um fruto vistoso, é um fruto grande, né? E eles vão falando ali os detalhes que eles se admiram, né, daquilo que eles viram. De tamanha era a fartura naquele local. E como aquele local era um local onde, como a palavra do Senhor diz, verdadeiramente manava leite e mel, ou seja, era um lugar que era próspero, lugar que existia uma bênção, né? Então, aqueles homens eles estavam ali observando a terra durante esse período. Só que, em meio a tudo isso, a Bíblia nos mostra que eles viram ali também gigantes. Filhos de Anak, que eram, né, povos que tinham uma alta estatura, e eles, ao verem esse obstáculo, a Bíblia diz que o seu coração escalece. Ao ponto deles chegarem a dizer: nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Então, eles se viam como gafanhoto. Os gigantes que estavam ali, né, os homens de alta estatura que estavam ali, igual aqueles jogadores da NBA, ou mais altas ainda, né, com certeza, eles devagar. Glória a Deus. Eles ficaram apavorados, né, pela dificuldade. Então eles queriam, o que a pessoa faz, né? Normalmente a gente faz quando a gente não quer alguma coisa, né, ou não quer ir a um lugar, né, ou aquela programação não é boa, ou não me interessa, né, seja por N motivos. O que normalmente a gente faz? A gente coloca desculpas, né? A gente coloca defeitos, a gente levanta problemas, a gente relaciona dificuldades, né? E aí, dependendo de cada cabeça, né, quantas dificuldades não vão surgir em uma só situação, né? É igual quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Até então ninguém nunca tinha visto Jesus ressuscitar um morto depois de haver morrido 4 dias, né? Depois de 4 dias de morto. Então, até enquanto o camarada estava indo ali, não tinha nem sido enterrado ainda, Jesus ressuscita, né, o filho da viúva de Naim, né? E chega o momento de ressuscitar Lázaro, né? 4 dias. Né? Então, o que as pessoas normalmente fazem quando elas não conseguem
enxergar com as lentes dos olhos de Deus. Né? Quando a gente não enxerga as coisas na perspectiva de Deus, Deus tem a sua visão sobre as coisas, Deus tem a sua palavra a respeito das situações, das circunstâncias, mas nós queremos muitas vezes olhar somente com os nossos olhos. Então, aos olhos deles, eles eram como gafanhotos. E esses gigantes, né, ditos aí, sequer chegaram a ver aqueles homens. No entanto, eles mesmos se julgavam nessa condição e colocavam dificuldades para, então, entrar nessa terra e tomar posse, como o Senhor tinha prometido. Do mesmo modo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, não, Senhor, já é de 7 dias. Teu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ela estava certa, mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Jesus estava falando que ele iria ressuscitar Lázaro. Né? E quando chega lá, aí já vem aquela fé racional. Não, Senhor, já são 4 dias, né? Já está estragado o seu corpo, né? Já para decomposição. Não tem como mais o Senhor fazer nada. Né? E ainda Marta diz assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Como se Jesus não pudesse mudar tudo, ele chegando a qualquer momento. Né? Então, a gente coloca dificuldades por a gente não crer, muitas vezes. O principal obstáculo é você permanecer nas suas convicções. E o que eu quero lhe dizer hoje, nessa noite, é que você permaneça nas suas convicções. Permaneça nas convicções que você tem a respeito do que Deus já disse na sua vida e do que a palavra de Deus diz e que você já leu. A minha mensagem para você nessa noite é: permaneça convicto, permaneça na sua convicção. Se nós não temos uma convicção, nós estamos fadados ao fracasso. Se nós não temos convicção, nós estamos a ponto de perdermos a nossa esperança. Nós estamos a ponto de deixarmos sair das nossas mãos, fugir das nossas mãos aquilo que Deus até já nos entregou. Se nós perdemos nossas convicções a respeito do que Deus tem ministrado ao nosso coração, nós estamos abrindo mão dos sonhos de Deus para a nossa vida, nós estamos abrindo mão dos planos de Deus sobre nós, nós estamos abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem para que eu viva. E Deus, com certeza, não tem 50% para eu viver, também não tem só 40%. Deus, ele tem um todo, Deus, ele tem 100%. Ele deseja tudo isso. Então eu preciso crer que Deus, ele deseja que eu viva tudo que ele tem planejado para a minha vida. Preciso, então, fortalecer as minhas bases. Preciso fortalecer as minhas mãos, né, como diz lá o escritor aos Hebreus, fortalecer os joelhos, né, firmar os joelhos desconjuntados e fortalecer as mãos fracas. Né? Então, preciso me fortalecer em Deus, eu preciso ir para a palavra de Deus, eu preciso buscar no Senhor, que Deus então renove as minhas convicções se elas estão abaladas. Né? E como nós já falamos outras vezes, e o texto lá de Efésios, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, fortes espirituais da maldade, né? Dominadores deste século nas regiões celestiais. Então, o diabo, ele procura querer mudar as suas emoções para então mudar as suas convicções, né? Ele tenta ofender, ele tenta ferir, ele cria meios, né? E o mundo ajuda isso, porque a Bíblia diz que o mundo já é maligno, então o diabo, ele procura meios para ferir seu coração, porque magoando o seu coração,
suas emoções elas são mudadas. E o meu coração sendo magoado, ofendido, entristecido, decepcionado, ou de alguma maneira uma notícia ruim, como é que eu vou me posicionar diante de um problema, de uma situação dessas? Se as minhas emoções não estiverem guardadas em Deus, então eu vou começar a me dirigir pelas minhas emoções. Então, se eu ficar nervoso, eu vou começar a fazer como Moisés, eu vou quebrar as tábuas. Você imagina que Moisés era a Bíblia dos homens mais manso da terra. Olha isso. O homem mais manso da terra. No entanto, a Bíblia diz que ele quebrou a tábua dos mandamentos de Deus. Se essa pedra hoje existisse, você acha que ela valeria quanto? Seria um item, um artefato mesmo valoroso no museu desse aí. Imagina aí, o valor para os homens. Isso eu digo no campo humano, no comércio internacional. Agora, o valor disso, espiritualmente falando, para o povo. Se bem que não é nas pedras que a palavra tem que estar no coração, mas aquilo ali era uma palavra de Deus para que o povo guardasse. E o fato de Moisés haver quebrado era porque justamente ele, abalado emocionalmente pela raiva, pela ira, o que ele faz? Ele quebra aquelas tábuas. Isso demonstra que ele não teve controle, não teve domínio das suas ações e acabou fazendo algo que não era o que Deus desejava certamente. E isso é o que o inimigo, irmãos, procura sobre nossas vidas, que não são o inimigo. Nós já somos, por natureza, pecadores. Então, nós já viemos, vamos dizer assim, produtos com defeito de fabricação. Porque várias situações se encontram, várias fragilidades nossas internas, elas se encontram com problemas que para um é um Deus nos acuda, para outros não vai ser. Mas aquilo que não era para um, de repente vai ser ruim para o outro, porque as fragilidades são diferentes, o emocional é diferente, os temperamentos são diferentes. E falando em temperamentos, existe ali 4, fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo, E você vê que o sanguíneo e o colérico, eles são temperamentos que eles são mais expansivos. Então eles recepcionam as coisas, mas eles conseguem, às vezes, até se livrar logo. Não quer dizer que não esteja ali em algum ponto. Mas eles conseguem, tipo assim, bola para frente, imediatamente. E os fleumáticos, junto com os melancólicos, Moisés era melancólico, pelo contexto, que a gente consegue observar da Bíblia. Eles recepcionam as coisas e assim é como se fosse um sorrisal, a água, vai dissolvendo aos poucos, até virar uma bomba. E retém por muito tempo, uma coisa ruim, até ele conseguir administrar aquilo ali. Só que nós, amados, como cristãos, nós não temos que ser guiados pelos nossos temperamentos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, amados, que muito mais hoje o diabo ele tenta fragilizar a sua vida emocional. Seu temperamento, tudo vai de encontro à sua própria natureza. Porém, a nossa vida precisa estar alicerçada na palavra de Deus. As minhas convicções, elas precisam estar em Deus. Porque senão, irmãos, no momento que acontecer um problema, o que eu vou fazer? Vou fazer igual a Pedro? Corta a orelha do soldado que resolve tudo. E aí criar um problema gigante, E aí todo mundo ia acabar sendo preso nele. E não só Jesus ia ser crucificado, mas o discípulo tudinho.
né? Se desse na telha dos guardas lá, etc. Então, não é muitas vezes assim, né, que se resolve. Nós precisamos saber e entender quais são os planos de Deus sobre nós. E o que nós temos lido e aprendido em Deus? Precisamos permanecer nas nossas convicções. Precisamos permanecer nas nossas convicções. Você entende quem você é no reino de Deus? Você já conseguiu perceber, né, de um certo modo, o propósito de Deus sobre a sua vida? Mesmo que você não soubesse qual é o propósito de Deus sobre a sua vida, se você já tivesse a consciência, a certeza e a convicção de que Ele tem um propósito, já seria o suficiente para você estar e permanecer nas suas convicções. Porque se eu não soubesse o meu propósito em Deus hoje, mas eu sei que Deus tem um propósito, então eu quero encontrar esse propósito. Ou seja, eu sei que Deus tem uma coisa. Eu preciso permanecer no seu caminho porque Ele tem isso para mim. Então eu vou permanecer no caminho do Senhor. Permaneça na sua convicção. Como disse o apóstolo Paulo, meu texto, esqueceu, né? 2 Timóteo 2, 1, 2. 2 Timóteo 1, 2. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e que o mesmo é poderoso para guardar o meu depósito até o fim. Eu sei em quem tenho crido. Como ele disse o apóstolo Paulo também a outros perseguidores dele, que eram judeus, que não aceitavam a conversão, né, ou o evangelho, ou mesmo falar de Cristo. Ele dizia: olha, desde já ninguém me importune, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Desde já ninguém me importune, porque eu trago marcas no meu corpo, e elas são de Cristo. Ou seja, mais do que nunca, mais do que ninguém, eu tenho convicção de toda a obra do Senhor, de todo o seu plano, de tudo que Ele tem sobre nós. Então, voltando aqui à história, sou mais rápido aqui para não demorar demais, mas transmitir a palavra de Deus. Então, aqueles homens, eles estavam nessa condição. Agora, as suas convicções estavam sendo provadas. Suas convicções agora estavam sendo testadas. Quantos permaneceram? Somente 2, Josué e Caleb. Quantos foram enviados? 12. Somente 2 permaneceram nas suas convicções. Os demais, servindo o mesmo Deus, os demais, todos os 12 serviam ao mesmo Deus, assim como nós servimos ao mesmo Deus, Todos eles estavam na mesma situação, todos eles eram espias, todos eles viram as mesmas coisas, e todos eles provaram os mesmos sinais e prodígios desde a saída do Egito até o momento que eles estavam indo espiar a terra. Viram o mar vermelho se abrir, viram o Senhor enviar pragas sobre os egípcios, viram o Senhor fazer água sair da rocha, alimentá-los no deserto, guiá-los numa nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, e várias coisas eles experimentaram. Porém, onde estava a convicção desses homens que não permaneceram? Eles preferiram dar ouvidos e atentar para as coisas que estavam diante de seus olhos. E Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o último versículo, eu não me lembro qual é o número, mas diz assim: nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós não vemos, pelas coisas que são invisíveis, porque as visíveis, elas são temporais, mas as invisíveis, elas são eternas. As invisíveis são eternas. Então aqueles homens param diante de um obstáculo que estão diante dos seus olhos naturais. Mas existe uma verdade invisível. E essa verdade invisível é aquela que Deus tem para o povo. Que é aquela verdade onde Caleb e Josué se firmam.
Então, aonde se foi a convicção daqueles outros? Se perdeu porque eles resolveram dar atenção aos temores do seu coração. Exatamente como Pedro, quando Jesus lhe diz, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. E quando Pedro começa a andar, ele está andando, mas o que acontece depois? Ele começa a afundar. E Jesus diz o que para ele? Por que tivesses medo? Né? Homem de pequena fé, por que temeste? Né? E aí Jesus toma ele e os dois voltam andando de novo para o barco. Né? Pedro volta, né, para o barco. Então, por causa dos temores, o coração deu lugar ao quê? A incredulidade. E aí eles deixaram de crer em tudo que Deus já tinha feito. Isso pode acontecer comigo e com você. Você pode deixar de crer em tudo que Deus já fez na sua vida. Você pode deixar de crer, sejam coisas grandes assim aos seus olhos, sejam as mínimas coisas. Né? Deus nos sustenta, Deus nos alimenta, Deus nos veste, Deus nos ajuda, Deus nos socorre. Deus faz tudo, irmãos, por nós. Então eu preciso parar um pouco e refletir sobre essa bondade de Deus. Porque pode acontecer comigo com você, como eu disse. Porque a nossa luta ela é diária, irmãos. E como eu disse no texto, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Mas o diabo, irmãos, e o inimigo e todos os espíritos malignos e o próprio mundo mesmo que jaz no maligno, eles tentam contra nossas vidas, porque a Bíblia diz: olha, Jesus disse, o mundo me odiou. Vocês acham que o mundo vai querer fazer com vocês? Vai aplaudir vocês? Vai abraçar vocês? Não, se o mundo me odiou, vocês também odiarão. Mas eu venci o mundo. Glória a Deus. Vós também vão vencer. Vocês também vão vencer. Vós também vencerão. Então pode acontecer comigo e com você. O diabo ele tenta mudar a palavra de Deus, né? Aquilo que eu creio, né? Não, parece que não soa mais do mesmo jeito, com a mesma convicção. E aí você precisa orar a Deus. Você precisa também se mover em Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa levar sua mente, seu pensamento a Deus em oração. Você precisa buscar a Deus. E não acho que as coisas vão mudar se você fizer só uma oração de 5 minutos. Às vezes pode mudar tudo, né? Uma oração de 5 minutos. Mas às vezes não. Se você só tem aquele tempo ali e já vai morrer, pode mudar tudo mesmo. Mas se você tem tempo, né? E Deus sabe que tem, eu creio assim, é provável que necessite um investimento maior para também vencer uma luta maior. Então, mantenha-se nas suas convicções. Vamos ver aqui por fim o que foi que Josué e Caleb disseram. Então eles chegam lá, ficam lamuriando diante de Moisés, eles tomam a terra, falam, né, levantam vários problemas, dificuldades. No entanto, existem 2 homens que permanecem nas suas convicções. E eles dizem assim: olha, no versículo 9 eles dizem assim: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Por aqui eu estou aqui. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e não na terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes, está vendo? O coração ferido e também desanimado, e também incrédulo, porque não crê, perdeu suas convicções, se tornaram um coração também rebelde, porque deixaram também de crer no Senhor. Fala o Senhor lá em Jeremias capítulo 17, versículo 13, se não me engano, diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos que te deixam serão envergonhados e terão o seu nome escrito sobre a terra, ou seja, vão morrer e perecer.
porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor é a fonte de todos os recursos que nós necessitamos. Não somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Nós comeremos eles como pão, eles serão como pão na nossa boca. Somente não temais, confiai no Senhor, permaneça nas suas convicções. Faça uma reflexão sobre tudo que Deus já disse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre você, e tudo aquilo que a Bíblia diz, que onde você já leu. Só a Bíblia já é suficiente, gente. Só a Bíblia é mais do que suficiente. Eu prefiro muito mais atentar para o que a Bíblia diz, ainda que hajam promessas, ainda que hajam profecias, eu prefiro olhar primeiramente para o que a palavra de Deus me diz. Então, permaneça naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Firme-se nas suas convicções. Deus não me chamou para voltar atrás. Deus não me chamou para perder. Deus não me trouxe aqui para você se envergonhar. Deus, que era o que eles diziam, era melhor nós termos morrido no Egito, era melhor nós termos ficado lá no mundo deles, era melhor nós termos perecido ou ficado lá, mesmo que a gente estava preso, mas a gente tinha, coisas boas, lá, o que comer e etc. A gente era escravo, mas estava bom. E Deus não nos trouxe para sermos envergonhados. Deus não nos resgatou das trevas para sermos deixados para trás, porque também há pessoas que nos ajudam, pessoas que são ajudadas, nós ajudamos uns aos outros. Deus não nos trouxe até aqui para nós perdermos tudo aquilo que Ele nos entregou ou deseja que Ele nos entregue. Então, não abra sua mão para o diabo e entregue a Ele aquilo que Deus lhe deu. Firme-se nas suas convicções. Diga como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, o qual é poderoso para guardar o meu depósito, a minha vida até o fim. Aquele que Ele chamou é fiel também para cumprir. Aquele que Ele fez a promessa, Ele cumpre a promessa. Aquele que fez o chamado, Ele é conosco até o fim. O Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. O Espírito de Deus está conosco e habita em nós. Então, não temas. Dentro de você, irmãos, há mais do que você imagina para vencer qualquer situação. A Bíblia diz: por isso temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você é um frágil vaso de barro, mas dentro de você há um poder imensurável. Efésios capítulo 1 diz: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele fez habitar na igreja, que é o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz: nem a morte o seu corpo podia segurar. Esse mesmo poder, irmãos, habita em você. Você pode estar quebrado do jeito que você estiver. Você pode estar estraçalhado, como você achar que está, mas não está. Você pode estar lá no fundo do poço, desanimado, triste, já dizendo assim: já basta, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Esse poder está dentro de você. E se você orar a Deus e clamar a Deus e quebrantar o seu coração, Deus ele vai renovar esse vaso. Esse tesouro dentro do vaso vai ser igual Gideão, quebrando aquele vaso e a tocha está lá dentro do vaso. O fogo está ali dentro. Então não deixe que o diabo venha apagar esse fogo, não deixe que o inimigo venha tirar a sua esperança, e nem entregue a sua fé, mas batalhe por ela até o fim, como diz Judas. Batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Amém?
Vamos de pé.